Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia! Bom dia. Vamos aplaudir quem está conosco aqui na Canção Nova. Sejam bem-vindos, que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira de adoração. Queremos também com muito carinho acolher você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Deus abençoe. Vamos aplaudir quem está em casa conosco. Que de fato esta quinta-feira seja uma grande bênção de Deus na tua vida, que o meu e o teu coração possa ser, como o Bra já disse, né? Impactado por este amor de Deus, impactado por essa presença de Deus. Eu sou o Padre Fábio Lima, sou o padre da Diocese de Guarulhos, pároco na paróquia Santo Antônio Maria Claré. Também sou um grande amigo da comunidade Canção Nova, na missão lá em São Paulo. Tenho um programa toda quinta-feira, inclusive hoje, né? Toda quinta-feira que vai ao ar, do meio-dia às 2h da tarde, chamado programa É Hora de Louvar. Inclusive em São Paulo, nós estamos vivendo um tempo novo. Desde a semana passada, a rádio Canção Nova migrou da AM para a FM 85.9, por isso eu quero já cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, né, em toda a grande São Paulo, pela FM 85.9. Gente, em São Paulo é uma grande conquista para a Canção Nova, agora está na FM, por isso vamos aplaudir. Um grande sonho do Monsenhor Jonas era ter a rádio em São Paulo, e hoje, com a graça de Deus, né, estamos aí na FM. Quero mandar um grande abraço a todos os missionários da Canção Nova, e eu sempre digo, a Canção Nova é um presente de Deus para a nossa vida, é ou não é, gente? Olha, eu como padre tenho a Canção Nova como um grande sustento na minha vida e na minha missão. Por isso eu já quero iniciar louvando a Deus pela graça da Canção Nova existir. Como se diz, um sorrindo para a vida, né? Ser Canção Nova, ser Canção Nova, ser Canção Nova. Por isso vamos aplaudir os nossos sócios evangelizadores que fazem com que esta missão chegue à vida de tantas pessoas. Amém? Queridos, o dia de hoje é um dia em que Deus deseja manifestar na minha e na tua vida a presença dEle. Por isso eu quero convidar você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui no Rincão, né, rezando conosco nesta quinta-feira santa, eu quero fazer um grande convite a você. Aliás, o padre quer iniciar dizendo: todos aqueles que se encontraram com Jesus tiveram a sua vida transformada. Eu não sei como é que você está chegando aqui hoje, eu não sei como é que você está em casa, qual é a situação que você está vivendo, mas o coração do Padre, veja, estamos neste mês dedicado à Palavra de Deus, é essa grande certeza que eu quero infundir já no meu coração e no teu coração. Aqueles que se encontram com Jesus têm a sua vida transformada. Por isso eu quero iniciar, pedir que você coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, nesta quinta-feira santa, santa porque o Senhor está comigo, porque nesta quinta-feira o Senhor vai santificar a minha história, a minha família. E eu creio, Senhor, na tua presença aqui. E eu quero abrir o meu coração para que a tua palavra possa transformar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Todos aqueles que se encontraram contigo
tiveram a vida transformada. Eu estou aqui na Canção Nova, Senhor, para me encontrar contigo. E eu creio que neste dia, milagres, libertação, cura, tempo novo, o Senhor trará para mim. E se você acredita nisso, aplauda com muita alegria. Você que está em casa já vai tomando posse desta grande graça de Deus. Querido, nós vamos partilhar nesta manhã e também à tarde acerca desta presença de Jesus. Eu achei tão bonito quando o Brás fazia a memória do Padre Rufus, né? E aqui aproveitando o Padre Rufus com um grande ministério de cura e libertação, faço memória também da minha madrinha espiritual, Maria Gabriela, que também nos ensina a nós padres a cada dia levarmos esta grande graça do amor e da presença de Jesus, que cura e que liberta. Veja que nós corremos um grande risco de estarmos na igreja, de até vir a Canção Nova, e não viver experiência de encontro com esta presença de Jesus. Porque muitas vezes a nossa história, o que nos aconteceu, as nossas feridas, os nossos medos estão maior do que essa presença de Jesus. Já viu falar em cerco de Jericó? Já ou não? Já, né? Então a gente faz o cerco de Jericó pedindo a Jesus que derrube as muralhas. Mas veja, derrubar as muralhas quer dizer o quê? É tirar da nossa frente aquele problema, aquela situação, mudar. Veja, muitas vezes o problema Deus não vai realizar, porque é a vontade dEle. Mas se Ele não realizar aquela cura, aquilo que a gente está pedindo, nós vamos ter a graça de contemplar a presença de Jesus conosco. E quem contempla a presença de Jesus na sua vida, é uma pessoa que mesmo em meio aos desafios, aos problemas, às enfermidades, que não baixa a cabeça. Sabe por quê? Como o Brás acabou de cantar para nós. Deus é o quê? Maior que tudo. Vamos dizer juntos? Deus é maior que tudo que nos acontece. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é maior que tudo que te acontece. Estamos juntos, viu, Brás? O Espírito está nos conduzindo já. Se você tem a palavra de Deus aí, toma com o Padre. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11 seguintes. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 seguintes. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e o acompanhavam os seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Ele ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. O que tinha morrido sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo.
E a notícia espalhou-se por toda a terra, por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Gente, olha que linda esta palavra. 2 procissões. Veja que Jesus está caminhando e a palavra de Deus diz que uma grande multidão estava com ele. E de repente, à porta da cidade, uma outra procissão. Eu fico imaginando a procissão de Jesus. O povo feliz, o povo alegre porque está seguindo Jesus. Aonde Jesus está, a alegria toma conta do coração. Aonde Jesus está, há esperança. E por isso essa procissão, eu quero convidar você a ir imaginando como que estava essa multidão atrás de Jesus. Veja que muitos ali curados, muitos ali com esperança nova, com pensamento novo. E de repente, quando Jesus chega à porta da cidade de Naim, ele se encontra com uma outra procissão. E diz que era uma procissão grande. Uma grande multidão da cidade ia com esta mulher. Estavam levando morto um filho único dessa mulher que era viúva. Olha só a situação dela. Além de ser viúva, ela estava indo sepultar o seu filho único. E veja que naquela época, ter um filho e filho único para uma viúva era uma grande esperança. Era o sustento da vida. E de repente esta mulher, além de ser viúva, perde o seu filho. Tenta aí imaginar o coração desta mulher. Diante de uma sociedade que deixava de lado a mulher, diante de uma sociedade que não tinha bons olhos para a viúva, ali ela estava sepultando a única esperança que ela possuía, que era a presença do seu filho. Veja, uma multidão se solidarizando, e de repente há o encontro de 2 procissões. A procissão da vida e a procissão da morte. A procissão da tristeza, a procissão da falta de esperança, a procissão de não saber. Imagina o coração daquela mulher que não sabia mais como ia ser sua vida, porque além de ter perdido o marido, agora estava indo sepultar a única coisa, a única pessoa que ela possuía, que era o seu filho. Queridos, esta palavra vem trazer para nós esta grande presença de Jesus que se encontra conosco. E eu já quero começar já profetizando isso na sua vida. Essa quinta-feira de adoração, aqui na Canção Nova, e você que está em casa, é o grande encontro de Jesus com a tua vida, com a tua história. Eu não sei qual é o caixão que você está carregando. Eu não sei, né? O padre não sabe quantas pessoas aqui no Rincão, quantas pessoas em casa estão carregando um caixão. E quando o padre diz um caixão, e aí você já vai traduzindo este caixão naquilo que é preocupação, naquilo que é dor, naquilo que é falta de esperança, naquilo que é decepção. Você sabe que existem pessoas que carregam um caixão
há mais de 10 anos na sua vida. Já ouviu aquelas pessoas que dizem, eu sou assim mesmo? Já ouviu? Não olha para o lado, vai que está aí do teu lado essa pessoa, né? É uma pessoa que carrega um caixão da falta de esperança. Um caixão de uma decepção, porque não acredita mais nem em si mesmo, daquilo que Deus pode realizar, daquilo que é o verdadeiro sentido de existir. E é por isso que eu quero dizer, né? Já dizer para você que está conosco nesta manhã, a nossa quinta-feira de adoração hoje, fundamentada na palavra de Deus, nós vamos experimentar este grande encontro com Jesus. Aqueles que tiverem coração aberto, neste dia, aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento, o Senhor dará a graça de um tempo novo na tua vida. Mas para isso, queridos, se faz necessário que eu e você, nós tenhamos a grande clareza daquilo que nós apresentamos ao Senhor. Porque veja, de repente, esses dias eu fui visitar uma pessoa no hospital. Eu até disse em algumas missas que eu rezei esses dias. Uma senhora muito querida, uma mulher de muita oração. E os médicos estão investigando a família dela, muito ao redor dela, os filhos, os netos. E ela sempre foi, de muita oração, presente no grupo de oração, intercessora, sempre passou por batalhas da vida, mas de repente ela se encontra ali agora, numa UTI, isolada, aonde os médicos, por não saber o diagnóstico dela, permitiram apenas que ela tenha visita meia hora por dia, até fecharem o diagnóstico para saber o que ela tem. E aí eu fui ao hospital para poder rezar com ela, dar unção. E quando eu entrei na UTI, no quarto isolado que ela estava da UTI, com os paramentos, tudo, ela estava apenas com a roupinha do hospital e o terço na mão. A única coisa que ela tinha dela era o terço. E aí quando eu entrei naquele quarto, ela abriu um sorriso e disse, Padre Fábio, que bom que você veio. E aí eu disse a ela, e aí, como que está a luta? Ela falou, olha, está uma bênção, porque Jesus tem estado comigo. E ela disse algo que tocou muito o meu coração, porque ela falou, eu falei para ela, mas e a solidão, como que está? 23 horas e meia sem ver ninguém. E olha que a casa dela era cheia cheia dos netos, cheia dos filhos, é filho que chega, é filho que sai, é neto que fica o dia. Uma casa movimentada. E de repente ela se encontra naquele quarto de UTI sozinha. E no meu coração humano de padre, a primeira coisa veio, O que a senhora está fazendo com a solidão? Aí ela disse, padre, não tem solidão. Porque eu tenho agradecido a Deus e olhado, porque quando eu não tive problema, eu sempre fui fiel. Eu sempre busquei a Jesus. E hoje eu estou colhendo, Padre, o fruto da minha oração, daqueles momentos de encontro com Jesus que eu vivi, que eu não tinha problemas. E por isso, muitas vezes, eu achei bonitinho ela dizer, eu falo para Jesus, Jesus, senta aí na beira da cama. Veja, a presença de Jesus que faz com que vá embora. Veja, a enfermidade está lá, o problema está lá, mas ele não é maior. Ele não é maior do que a presença de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor, neste dia, eu quero abrir o meu coração para este grande encontro.
Eu quero um encontro verdadeiro com a tua presença. O Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe qual é o caixão que eu tenho carregado. Mas o Senhor é maior do que ele. E este mal não tem poder sobre a minha vida. Aplauda Jesus, aplauda. É essa grande verdade, queridos. Nós precisamos nesta manhã nos abrir, porque o grande desejo de Deus é nos libertar. Quando a presença de Jesus invade um lugar, a sentença é revogada. O impossível acontece. Quando a presença de Jesus é concreta na vida e na história de alguém, aquilo que era impossível acontece. E aqui eu faço memória de uma outra senhora, que na luta do câncer, a todo instante agradecia a Deus. E quando eu fui visitar ela, desenganada pela enfermidade do câncer, os médicos tinham dado dias para ela, mandaram ela para casa para que ela pudesse partir no meio da família, estar no cantinho dela, que ela tanto amava. E quando eu recebi a notícia que essa senhora estava desenganada, eu fui lá imaginando encontrar a pior cena. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada, era a hora da misericórdia. Sentada no sofá, ligada na canção nova, com um tercinho na mão. E quando abriu a porta, eu levei um susto, porque eu imaginei encontrar, imagina, uma pessoa há 10 anos tratando do câncer, desenganada pelos médicos, humanamente sem esperança, com uma sentença de morte já. E quando eu cheguei, a irmã dela abriu a porta e disse: olha quem chegou, o Padre Fábio. Ela olhou para a porta dava de frente com o sofá, e ela disse: Padre Fábio. Eu levei um susto, fiquei paralisado, né? Porque imaginei encontrar uma mulher derrotada pelo câncer. Ela disse: Padre Fábio, sentadinha com um paninho, bem magrinha. Padre Fábio, seja bem-vindo. Esses dias eu ouvi na canção nova que quando um padre nos visita, é Jesus que nos visita. E ela se apoiou no andador, levantou, abriu os braços e disse: seja bem-vindo, Jesus, na minha casa. E o Jesus ficou travado. Jesus ficou travado, porque eu fiquei assustado. Aí a irmã dela: pode entrar, padre. E eu entrei, né? Entrei, fui sentando do ladinho dela. Ela falou: padre, senta do outro lado, porque o câncer já me tirou a audição do lado esquerdo. Como se ela tivesse quebrado a unha. Gente, eu fiquei quase 1 hora com ela. A todo instante ela agradecia a Deus por aquela enfermidade. Repete comigo: aonde Jesus entra, aqueles que se encontram com Jesus, Ele muda a sentença. E o impossível acontece. Queridos, aquela senhora não foi curada do câncer. Ela faleceu, os médicos tinham dado dias, ela veio falecer ainda 4 meses depois. E quando eu fui no hospital vê-la, antes de falecer, o filho dizia: olha, padre, ela está entre consciência e inconsciência. E ela ficava gemendo de dor. E ele falou: espera um pouquinho que ela vai entender que o Senhor está aqui. E aí ele: mãe, Padre Fábio está aqui. E ela amava o Padre Jonas, né? Aí ela, quando ela veio a consciência dela, e ela gemendo, ela dizia:
Padre Fábio, Padre Jonas, pede para Jesus me acolher. Nem mesmo a morte era problema para ela. Sabe por quê? Quando Jesus chega na nossa vida, Ele muda a nossa mentalidade. A dor não é para nós um problema. E é por isso, querido, que nós precisamos compreender. Nós temos que orar pedindo a Jesus a cura. E veja, no dia de hoje existem pessoas que vão receber cura do corpo. Você que está em casa, o Senhor tem o poder para te curar. Mas se Ele não te curar, Ele vai dar para você a força necessária para que você passe por este vale. Mas veja, passe com alegria, porque Ele está contigo. Como diz o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e... Olha para quem está do seu lado e fala assim, por que você reclama demais? Se você tem um Deus que caminha com você, olha lá, o Salmo 22 vai dizer, né? Ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei, porque a presença do Senhor dá a nós esta grande graça. E olha que lindo, vamos aqui, né, voltar. Primeira coisa que Jesus olha para a mulher, para a viúva que está indo sepultar o seu filho, ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse, não chores. Não chores, porque era um choro de desolamento, era um choro que não tinha mais esperança, era um choro de derrota. Jesus está chegando ali, está mudando a sentença daquela mulher. Você não chore, porque esta morte do seu filho não tem a última palavra na tua vida. Eu cheguei. Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus chegou na minha e na tua vida hoje. Você que está em casa, o Padre está dizendo para você, Jesus chegou. Jesus está aqui. Não tenho por que chorar, Ele dá esperança, Ele muda a sentença da nossa vida. Não chores, Jesus diz a ela. E aproximando-se do caixão, os que carregavam pararam, Ele ordenou, jovem, eu te digo, levanta-te. O que tinha morrido sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, Jesus vê a sua dor. Jesus sabe aquilo que está difícil. E aqui eu faço memória da primeira vez que eu fui escutar uma pessoa, até contava esses dias também na homilia, né? Eu era jovenzinho, não faz muito tempo, né? Era jovenzinho e estava na escola, já ia à igreja. E de repente uma das amigas disse assim para mim, Fábio, eu preciso falar com você. Gente, na hora eu pensei, minha primeira namorada. Falei, é hoje, né? Ai, você fala comigo? Eu falei, falo. Já fui imaginando, nós nem assisti as primeiras aulas, já pensando que naquele dia eu ia encontrar o amor da minha vida, jovem, né? Foi engraçado. E aí eu fiquei todo nervoso, porque ela queria falar comigo, eu falei, é agora, né? Eu fui antes no banheiro, até arrumei os cabelos, né? Tinha cabelo bastante naquela época. E aí tá. Olha, foram as 2 aulas mais extensas da minha vida. Porque o tempo não passava. E eu ficava, meu Deus do céu, essa aula da gota que não acaba, né? E aí, quando bateu o sinal, ela já veio na minha direção e falou, ai, você pode falar comigo? Eu falei, posso.
E aí ela foi na frente, ela falou, vamos arrumar um lugar mais tranquilo. Eu já imaginando, né? Nervoso, com frio na barriga, né? Aí tá, achamos um cantinho na escada, porque ninguém passaria ali, todo mundo tinha descido. E ali sentamos, né? E aí ela virou... Eu pensando que a menina ia se declarar para mim, né? Aí ela sentou do meu lado, ela falou, então, de todos que tem aqui, eu sinto muita confiança em você. E eu queria te dizer uma coisa que está me acontecendo. Aí eu falei, é agora. Falei, é agora que vai vir, né? Aí ela começou a contar o problema que ela estava passando. Na hora, me deu um desespero. Eu murchei na hora. Eu estava rindo até, fiquei meio entristecido. Mas aí eu comecei a prestar atenção. E conforme ela começou a contar a dor dela, eu no meu coração falei, e agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Nunca tinha ouvido problema de ninguém. E eu lembro que no grupo de oração, uma pessoa tinha falado, olha, quando você escutar alguém, reza. Enquanto a pessoa fala, reza. E aí eu lembro que eu falei, no meu coração, ela falando, uma hora eu nem escutava mais o problema dela. E aí eu peguei e disse, no meu coração, falei, Jesus, eu não sei o que fazer, abençoa a vida dela. E no meu coração brotou assim, toda vez que ela chora, eu choro junto com ela. E ela falou, aí eu fiz assim, eu não sei. Mas uma coisa que você precisa entender. Toda vez que você chora, Jesus chora com você. Gente, aí que essa menina começou a chorar. Aí ela disse para mim, eu não estou sozinha. Primeira vez que eu ouvi a dor de alguém na minha vida. Foi ali que começou a nascer a minha missão, a minha vocação. Eu falei, você não está sozinha, Deus chora com você. Olha aí, a viúva de Naim, Jesus está com ela. Quando Jesus nos encontra, quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com Deus que chora conosco a nossa dor. E Ele tem o grande poder, veja, a simples presença de Jesus já muda a sentença, já muda a realidade que está nos acontecendo. Muda, porque veja, ainda que aquele filho de repente não voltasse à vida, o coração daquela viúva ia encontrar esperança. Porque ter Jesus na vida é ter esperança, é ter alegria, é ter uma nova mentalidade de entender que aquela morte, aquela dor, aquele sofrimento, olha lá a senhora com câncer, não tem o poder sobre a vida. Porque, queridos, com enfermidade, com problema, sem problema, mais hora, menos horas, todos nós vamos partir. Agora o problema é como nós estamos vivendo a vida. O Padre hoje traz esta palavra da presença de Jesus na tua vida, para que você largue o caixão, para que você coloque no chão o teu sofrimento. E se você está atormentado, atormentada por algum mal, a presença de Jesus nesta manhã faz partir, sair da tua vida todo o mal e toda a maldição. Porque você é abençoado, você é amado por Deus, você é querido por Deus. Ele veio para te dar vida. Seja, a gente canta tanto, né? Seja qual for o seu problema, faz o quê? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Gente, quando canta essa música, um monte de gente chora. Mas quando acaba a música e vai embora, não fala mais. Não fala mais com Jesus, não.
Chega em casa, de novo o problema está lá, já começa a gritar, já fica sem paciência. É dobrar o joelho. Veja, no dia de hoje, o Padre está convidando, a palavra de Deus está nos convidando, porque Jesus quer parar este tempo de dor. Muitas pessoas que trazem na vida maldição, pessoas que trazem maldição na vida financeira, que trazem maldição na vida de relacionamento. Quantas pessoas que, Padre, o que está acontecendo na minha família? Ninguém dá certo no casamento. Jesus quer, a partir da tua vida, parar esta dor, expulsar este mal, porque Ele tem poder, Ele é maior do que tudo. Deus, nesta manhã, deseja se encontrar com a procissão da tua vida. Qual é a tua procissão? O que é que você tem vivido? Procissão até mesmo de mentalidade, da maneira de pensar. Eu dizia para o meu povo esse final de semana, há dois tipos de religião. A religião que é revelada, que é essa que nós estamos rezando, que a Canção Nova traz para nós, que vem pela tradição da igreja, que veja que tem as suas exigências, porque para seguir Jesus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E tem a religião que é criada, a religião que me agrada, a religião que eu não preciso fazer nada, a religião que Deus é do meu jeito, que Deus se torna o meu empregado, Ele tem que fazer. E se Ele não faz, aí eu saio correndo. Na hora da dor, do desespero, vou em um monte de lugar. Achei tão lindo esses tempos atrás, uma pessoa muito querida chegou para mim e disse: Padre, está difícil. Está difícil. As pessoas têm me oferecido tantas coisas, me dito para ir em tantos lugares, mas Padre, é joelho no chão, porque se essa situação não mudar, Deus vai me dar força para passar por ela. Não chore, não se desespere, porque Deus está contigo. Fique em pé, compadre. Aquilo que parecia impossível, pode ser? Você vai junto? Só? Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Qual é a tua procissão? Qual é a procissão que você tem carregado? E olha, eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, que você não tenha medo de olhar para você. De repente você está aí pensando no teu filho, mas não é para pensar no teu filho, é para pensar na dor que você carrega nessa situação deste filho. De repente você está passando por esse tempo aí da traição, esse tempo aí do abandono. Não é para pensar no que fizeram, é para poder mostrar para Jesus a tua procissão. O que é que você tem vivido? O que é preocupação? O que é lágrimas na tua vida? É dia de encontro, quinta-feira de adoração. Canção Nova traz para nós essa grande presença. Você que está aí no hospital, neste leito, a Canção Nova traz agora pela TV, pela rádio, pela internet, esta presença de Jesus. Assim como aquela mulher que não tinha mais esperança. Eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua procissão. Mas eu tenho uma grande certeza. Jesus tem compaixão de você, Ele não se esqueceu de você. E Ele está dizendo para você: não chore, não chore. E neste exato momento Ele ordena: jovem, levanta-te. Mulher, sai desta dor. Que o demônio seja expulso da tua vida, da tua casa,
do teu coração, da tua família. A palavra de Deus vai neste momento agindo em todo o teu viver, porque a palavra é vida, ela é viva. E neste exato momento, esta palavra vai gerando vida em você. Por isso, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é tristeza vai saindo da tua vida. Vai soltando a tua voz, vai orando no Espírito. Solta a tua voz, ora. Ora, ora. Porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Vai orando e vai apresentando a tua procissão. Vai apresentando o teu medo. Vai apresentando as tuas decepções. Senhor, eu venho aqui hoje, eu chego na Canção Nova. Você que liga neste exato momento a Canção Nova. É Jesus que vem se encontrar com a tua dor e vem mudar a sentença da tua vida. É o Senhor que vem trazendo a fecundidade a mulheres. É o Senhor neste momento que vai sarando a enfermidade deste pulmão. É o Senhor que neste momento vai te dando a decisão de deixar este vício. A imagem que o Espírito me dá é de uma pessoa que pega um maço de cigarro e joga fora. O Senhor está mudando a tua sentença, porque este vício não tem poder sobre a tua vida. O que disseram de você, pessoas que fizeram sobre a tua vida trabalhos, emitiram sobre a tua vida maldição. Neste exato momento, a procissão de Jesus, vindo por todo o sistema Canção Nova, para a tua história e te dá um tempo novo. Por isso, solta a tua voz. Quero pedir um renovo do Espírito sobre nós. Senhor, derrama o teu Espírito a trazer vida onde não há, a trazer esperança onde não há. Vai enxugando essas lágrimas desta mãe que não sabe o que fazer. Você que está carregando um luto já há meses, há anos na tua vida. É Jesus que vai curando os rins deste teu filho. Obrigado, Jesus. Porque se a cura não vier, a força para enfrentar esta enfermidade vem. Porque o Senhor traz esperança. Aquilo que parecia ser impossível. Canta, canta, aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Não ter saída. Solta a voz, canta, é a tua história. É aquilo que o Senhor está fazendo. Mas Jesus mudou. Diga, sou um milagre. Ergue teus braços bem alto e canta aquilo. Aquilo que parecia ser impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não canta ter com saída. fé, canta a tua história, este tempo novo. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está do seu lado e diga: a tua vida é um milagre, meu irmão. Abraça, dê um abraço neste irmão. Fala, o Senhor está mudando a sentença da tua vida. Você que está em casa, sinta-se abraçado.
porque você não está sozinho. O Senhor vê a sua dor, o seu sofrimento. E nesta manhã, diga, compadre, nesta manhã, eu tomo posse da graça de Deus na minha vida. Levanta a tua mão direita bem alta. E eu creio. E eu permito que o Senhor mude toda sentença de dor, de sofrimento, de morte, porque Ele é maior que tudo. Eu creio. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter mais jeito, hoje Deus faz nova todas as coisas na minha vida, na minha família. Aplauda com fé, aplauda, porque é tempo novo na tua vida. Ergue os braços, olha lá. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Minha sorte. Diga, sou um milagre. Canta, solta a tua voz. Olha lá. Canta isso, vai. Aquilo. Vai cantando e pensando aí na tua história. Um caminho novo. Aquilo que parecia ser minha, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Eu estava aqui pensando, né? Então a gente não programou isso. Programou. O padre pregando. E eu sei que o padre canta. Eu fiquei imaginando assim, a gente fala assim que o padre é a persona Cristo, então Jesus no nosso meio. Imagina Jesus cantando para nós. Posso desafiar, padre? Oh, meu Deus. Do início essa canção, mas na voz do padre. Nós vamos cantar com ele. Ele vai ministrar essa canção. Jesus vai estar cantando conosco. Vamos de cima então, padre. Coloca a mão no coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite. Ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol.